Maravilhoso, graças te damos, Pai, porque Tu és esse Deus de milagre, esse Deus que opera maravilha, esse Deus que é a resposta para nós. Sim, Senhor Jesus, Tu és a nossa resposta. E aqui estamos, Pai, para ouvir a Tua voz e nós possamos ser apenas instrumentos, vasos, mas que a voz seja Tua, fala aos nossos corações, que cada um de nós possa se colocar na posição humilde, Pai, servos teus, para ouvir a Tua voz, a Tua poderosa voz falar conosco. Vem fazer um milagre tremendo essa noite. Que essa noite nós possamos provar do Teu sobrenatural. Que essa Tua palavra, como ela mesma diz, ela não volte vazia, Pai, mas ela nos enche, nos transforme, nos inunda de paz e daquilo que nós mais precisamos, da Tua sabedoria. Seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ter toda a atenção a Deus em reverência ao nosso Deus. Peço que, por gentileza, não utilize o celular no momento da administração. Quando a gente entra no templo, eu já acho que a gente não deve usar o celular, mas principalmente quando Deus estiver ministrando a palavra através de um servo aqui na frente. Uma voz diferente. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Abra aí. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Talvez muitos falem, pastor, ficou sabendo que o pastor Roberto pregou sábado, domingo passado nessa palavra. Não, fiquei assim, foi por conta disso. Deus continuando falando. O pastor ministrou para mim, eu fui na casa dele, ele ministrou essa palavra para mim, e Deus falou muito forte no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Marcos 10, 46, acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. Foram para Jericó. Quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus estrada fora. É um texto muito conhecido, o pastor mesmo acabou de pregar a palavra domingo passado, mas é um texto muito rico, que fala muito, e a gente muitas das vezes fica pegado apenas ao que os olhos leem, mas aqui tem mensagens profundas. E essa mensagem veio através do nosso estudo de terça-feira, quando Judas nos alerta a respeito do caminho de Caim, para nós não entrarmos no mesmo erro dos falsos profetas que entraram no caminho de Caim, o caminho da própria adoração, o caminho do próprio cultuar a Deus, da sua forma própria de cultuar a Deus, o caminho da sua própria religião. E meditando terça-feira aqui, nós nos aprofundamos bastante nesse tema, e quando o pastor ministrou para mim essa palavra que ele falou, Deus falou muito forte, para a gente ter esse entendimento, porque hoje é Santa Ceia, e a gente sempre indaga isso, o que nós estamos fazendo aqui, como nós nos aproximamos deste lugar, de Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E nós, como cristãos, nós como adoradores, como estamos nos aproximando? Hoje nós somos uma pequena multidão. E aí, como é que nós nos aproximamos de Jesus? Como nós clamamos? Nós acabamos de louvar aqui, muitos de nós louvaram, soltamos as nossas vozes. E como é que nós louvamos, adoramos a Deus? E como é que Deus expressa, ouve e responde esse nosso louvor, essa nossa adoração e essa nossa aproximação? Olhando o texto sagrado, no versículo 47, diz: quando viu que era Jesus Cristo, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma grande multidão que estava com Jesus. Onde Jesus andava, as multidões eram enormes. E eu não sei se você viu já uma multidão, se você já se aproximou. Eu já andei em meio a algumas multidões, e
E é impressionante o barulho que faz. Não tem assim um controle, ninguém é tudo organizado, não, cada um tem o seu objetivo ali. E cada um tem a sua forma, então o barulho é muito grande. E a palavra de Deus diz que era uma multidão, e ele, quando descobriu que era Jesus Cristo, ele gritava. Quer dizer, ele pegava o som da sua voz e colocava no tom mais alto possível a ele, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, como já foi explanado, foi uma oportunidade muito grande que ele teve ali. Ele reconhecia Jesus Cristo, então ele não podia deixar passar, mas era uma grande multidão. E o texto sagrado vai nos dizer, no próximo versículo, que diz que muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Aquela multidão ali, cala a boca, mas ele gritava ainda mais, ele aumentava mais a sua voz e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí uma pergunta nos vem: o que foi que fez com que Jesus ouvisse o seu clamor? Porque aqui nessa pequena parte está ali, ele gritava ainda mais. Foi isso? Foi ele aumentar a tonalidade da sua voz? Foi a voz física de Bartimeu clamando e expressando e gritando, apesar do pedido de silêncio das multidões? Foi aquilo que extrapolou a todo o ambiente que ali estava e conseguiu chegar a Jesus Cristo com uma audição perfeita, e tem alguém me chamando ali, porque uma multidão clamava. Se eu pedir para que todos aqui comecem a fazer barulho e alguém no meio falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não vou identificar, e nós somos um número pequeno. Mas o que foi que fez com que Jesus ouvisse? Foi o grito mais alto dele? Será que é a forma de nós nos aproximarmos da Santa Ceia de Cristo, ou que Ele ouça o nosso clamor, é nós gritarmos cada vez mais alto nos nossos desesperos, nas nossas angústias, nas nossas lamúrias, muitas das vezes que passamos? Será que o segredo é esse? No momento de louvor, no momento de clamor, de oração, eu gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, cura. Jesus, opera um milagre. Será que está na tonalidade da voz? Será que foi isso que fez com que Jesus escutasse, ouvisse Bartimeu? Foi o grito. Bartimeu ganhou no grito. E aí a gente tem que entender, olhar para o outro lado, Jesus Cristo. Como que Jesus ouve? Como que Deus ouve o nosso clamor? Como que Deus, que está presente no nosso meio através do Espírito Santo dele, Jesus Cristo se faz presente aqui através do Espírito Santo, que ele diz que estaria conosco todos os dias. Como é que ele ouve o nosso clamor? Como é que ele sente a nossa aproximação de cada um que aqui adentrou? Como? Nós estamos tendo a reverência certa? Nós estamos tendo o posicionamento correto? Primeiramente, nós identificamos que é verdadeiramente Jesus Cristo, porque o princípio de tudo é que Bartimeu identificou que era Jesus. Então, quando lá viemos a esse lugar aqui, será que nós entendemos que ali está Jesus? Será que nós viemos aqui para adorar a Jesus Cristo, o filho de Davi, o Messias prometido? Esse é o princípio. Mas e Jesus, que aqui está, como que ele ouve? Como é que ele percebe isso? Qual que é a forma? Ele ouve da mesma forma que vocês estão me ouvindo? Quando eu aumento a voz, vocês percebem, os tímpanos de vocês titilam de forma diferente? Será que é assim que Deus ouve a nossa voz? Será que foi assim que Jesus escutou a voz de Bartimeu, pelo grito de Bartimeu? Quando a gente olha a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o texto que a gente abriu, nós fizemos a nossa leitura, conta quando Samuel vai lá ungir o filho de Jessé, e ele, quando olha o primeiro, ele fala: eis aqui, porque ele percebeu algo numa pessoa muito bem preparada. Deus falou assim para ele: o Senhor não vê. Aí você pode colocar entre aspas, entre chaves: não ouve, não sente, como um homem. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor sente. Não há, o homem vê, sente, ouve a aparência, o som, o calor. Mas o Senhor não vê, não ouve, não sente como o homem. O Senhor vê, ouve e sente o coração.
O que chamou a atenção de Jesus, o cego Bartimeu, não foi a voz que saiu da boca, das cordas vocais, mas a voz que saiu do coração. Foi a voz do coração de Bartimeu, que verdadeiramente expressava, trazia uma verdade no fundo da sua alma, e passava pelas cordas vocais e saía lá fora, que chegou nos ouvidos de Cristo. Quando aqui estamos, nós somos apenas multidão, ou verdadeiramente estamos aqui, nos aproximamos de Deus e clamamos o nome do Senhor de coração. Nós temos um coração adorador, nós temos um coração que verdadeiramente compreende que Jesus Cristo é o Messias prometido, que este corpo, este sangue, esse vinho, esse pão é o simbolismo do sacrifício que redimiu os meus pecados e que me fez hoje, através da graça, fazer parte da família e do corpo de Cristo. O meu coração sente isso, porque não se engane. Ninguém consegue enganar a Deus. Por mais que você grite, que você exclame, que você se esparrame, que Deus sente é o que está no seu coração. Não foi o escarcéu que fez Bartimeu, não foi a sua voz alta, não foi a forma que ele gritava cada vez mais, foi a expressão de clamor do seu coração. Foi aquilo que ele verdadeiramente sentia no seu coração. Isso fez com que Jesus não fez. Jesus liberou o poder, não era para as pessoas que o tocavam, porque muitas pessoas tocavam em Jesus, foi pela expressão do coração daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela tocou diferente, ela tocou com o coração. Como nós cultuamos a Deus? O que nos traz aqui? Quando viemos aqui, nós vem só o nosso corpo físico, ou nós estamos verdadeiramente com o coração aberto, transformado, voltado para Deus? Porque nós podemos, queridos, esconder tudo de Deus. Nós podemos, inclusive, os levitas sabem disso, nós podemos mudar na nossa voz um falsete e expressar uma alegria no louvor, e expressar uma fé, uma comunhão no louvor. Mas Deus conhece e esquadrinha cada coração que aqui está. Cada pensamento que você tem mais íntimo, Deus conhece. E é isso que Ele está vendo. E é isso que Ele está ouvindo. O texto sagrado diz assim para nós, Jeremias 17, 9 a 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Deus fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinhou o coração de Bartimeu. Jesus esquadrinhou o coração, ele percebeu que estava saindo dali era verdade, porque talvez muitos ali clamavam por Jesus. Mas aqueles clamavam com a verdade tal que Jesus falou, o que queres que eu te faça? Tema da última mensagem. Porque foi de coração. Deus esquadrinha cada pensamento meu, o que está guardado no mais profundo. Não tem como eu querer me aproximar, não tem como eu querer cultuar, não tem como eu querer vir aqui. Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar a sociedade, a minha esposa, os meus filhos, mas eu não consigo esconder de Deus quem verdadeiramente eu sou. Caim pensou que poderia levantar um altar ao Senhor, mas Caim tinha o coração do maligno. Caim não tinha o coração de Deus, voltado para Deus. Ele pensou que se ele levantasse e oferecesse qualquer coisa ao Senhor, o Senhor receberia e aceitaria. Não, porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus conhece cada coração aqui. Ele prova cada pensamento seu. Segundo o texto sagrado, querido, Ele faz isso para dar a cada um de nós, segundo os nossos caminhos e segundo o fruto das nossas ações. Que Jesus fez para Bartimeu foi o fruto da ação de Bartimeu, que fluiu do coração de Bartimeu, de
verdadeiramente adoração e entendimento que Jesus era verdadeiramente o prometido, o filho de Davi, o Messias prometido. Não era só da boca para fora, não era uma expressão apenas verbal, mas era uma expressão espiritual. Deus conhece os nossos corações. Deus ouve o coração do homem profundamente. Não tem como enganar. Não tem como. Existe um exemplo muito claro. Atos 5:3 vai contar a história de Ananias e Safira. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás no teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Todos conhecem essa passagem. Tanto um quanto o outro morreram ali. E talvez Deus pudesse perguntar hoje, ou cada um de nós poderia perguntar: por que tu acha? Por que tu deixa Satanás encher o teu coração achando que tu pode mentir ao Senhor? Por que tu glorifica o nome do Senhor se eu sei que tu está cheio de raiva, de rancor, de mágoa, de desejo de vingança, de ganância? Que expressão é essa? Satanás ludibria o homem, ele é sutil, ele monta armadilhas para prender o que é o nosso coração. E muitas das vezes nós nos aproximamos achando que nós podemos enganar. Não podemos, não temos condições, porque Deus conhece cada um aqui no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração. Verdadeiramente não tem como enganar. Deus sabe o que você está adorando. Deus sabe o que você está sentindo aí dentro. Você acha que você pode mentir para o Espírito Santo? Será que eu posso mentir para o Espírito Santo? Será que eu posso vir aqui nesse púlpito falar palavras e Deus saber do meu coração? Será que eu sou tão leviano ao ponto de entender que eu consigo mentir ao Espírito Santo como Ananias e Safira foram? O que eu preciso fazer? Eu preciso desesperadamente clamar ao Senhor por um novo coração. O texto sagrado vem nos dizer: Davi, depois do seu pecado, ele levanta um clamor ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nossos caminhos promíscuos. Não podemos tentar maquiar isso. Nós precisamos fazer como Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro. Esse coração que está contaminado, esse coração que foi manchado, transforma. Nós precisamos clamar ao Senhor por um novo coração. Precisamos desesperadamente de um novo coração. É isso que nós temos que clamar a Deus. Porque, como foi falado aqui no princípio pelos jovens, não é fruto nosso, é a ação do Espírito Santo em nós, queridos. Porque, como estudamos na escola bíblica dominical, o fruto da carne é natural da carne, mas o fruto do Espírito é do Espírito. Fidelidade é do Espírito. Benignidade é fruto do Espírito, não é do homem. Nós precisamos nos render, precisamos clamar a esse Espírito, ao Espírito de Deus, para que Ele crie em mim um coração novo, um coração como o de Bartimeu, que em meio à multidão, cego, só trevas, mas o coração dele clamava, o coração dele cria de verdade. Jesus escutou a voz do coração de Bartimeu. Jesus mandou trazer os outros, os servos, os outros, as pessoas que estão aí fora fazendo missões. Buscou ele, trouxe até ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Porque tinha verdade no coração de Bartimeu. Tinha verdade. A nossa expressão de adoração tem verdade? Com o coração que a gente tem, nós nunca vamos conseguir ter essa expressão. Enganoso é o nosso coração, perverso. É preciso um novo coração, o coração de Deus. A verdade que nós vemos, querido, olhando esse texto, olhando para Bartimeu, é uma. Olhando para o texto de Judas, falando do caminho de Caim, é
Quando João fala, expressa: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, não adianta falar alto, mas nós temos que amar por obra e em verdade. Nós temos que fazer de coração. Não podemos nos reunir aqui apenas como um grupo social que se reúne. Não podemos dizer que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos, que somos qualquer coisa, se essa expressão não for verdade dentro do nosso coração. Precisamos clamar a Deus. Precisamos buscar no Senhor isso. Precisamos ter esse entendimento e reconhecer isso, e cairmos aos pés do Senhor como Davi e clamar: cria em mim, Senhor, um novo coração. Coração adorador. É isso que nós precisamos ter. É isso. Nós precisamos de um coração igual ao de Cristo. Nós precisamos de um coração igual ao de Cristo. Tem um louvor que diz assim, eles vão começar a cantar, mas diz mais ou menos assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. É verdade, nada vai encontrar de bom. E por isso eu digo, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. E aí ele clama dizendo: dá-me um novo coração. Fique em pé, vamos louvar juntos. Você conhece. Faça desse louvor uma oração, querido. Clame com o seu coração. Expresse essa verdade junto com o ministério de louvor. Pra dentro de mim.
você expresse isso no teu coração, para que seja uma expressão verdadeira de transformação, para você que perceba que é necessário, como eu percebo que sou necessário, ter um coração renovado, um coração igual de Cristo, para que eu ame meu irmão, para que eu olhe nos olhos de Cristo, eu perdoe com o perdão de Cristo. Minha frente, para que Deus venha nos renovar essa noite, Deus venha nos dar um novo coração essa noite. Você que percebe isso, você que sente isso no seu coração. Deus Pai querido, santo, maravilhoso, o que nós acabamos de louvar aqui, Senhor, é uma oração, Pai, vem do nosso coração. Temos certeza, Pai, se olhar para dentro de nós não há nada de bom, Pai. O melhor em nós é a Tua presença, Senhor. Por isso clamamos essa noite, Senhor, como Davi, cria em nós um novo coração, Senhor. Dá um coração para nós adorador, Pai. Nós não temos condição de criar isso, Pai. Nós não temos essa força, Senhor, mas o Teu Espírito Santo tem. E eu peço, Senhor, este milagre, sim, é um milagre sobrenatural, Pai. Uma cirurgia cardíaca esta noite, Pai, no meio da Tua igreja. Transforma corações essa noite, Pai. Tira o rancor, tira a mágoa, Senhor. Tira a desesperança, Pai. Coloca um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração adorador, um coração que obedece, um coração que a vontade é obedecer ao Pai. Opera na vida de cada um, a começar em mim, Senhor. Opera, Pai. Nós clamamos isso não porque merecemos, nós clamamos isso olhando para Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, crendo que Tu pode nos ouvir, porque estamos clamando de coração. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Amém, Senhor. Amém. Amém.